Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa nova série de vídeos Ser para Ter, para cabeleireiras cristãs. Esse é o primeiro vídeo, um vídeo muito importante. Eu falo que é uma série de vídeos onde a gente vai aprender o que é a base, né? A base de qualquer profissão, não só de cabeleireiro, né? Qualquer pessoa, de qualquer cristão precisa para conseguir entender, né, quem nós somos antes de qualquer coisa. E a primeira série nós vamos falar sobre o chamado. Muitas pessoas têm essa dificuldade de saber qual que é o seu chamado, né? Quem nunca ficou questionando o que Deus me chamou, o que Deus quer para mim, o que eu tenho que fazer para Deus. Quem nunca parou para pensar sobre isso, né? E, na verdade, eu sempre falo que é muito mais simples do que a gente imagina e que a gente, às vezes, complica muito. Nosso verdadeiro chamado na vida é para termos intimidade com Deus. Esse é o nosso primeiro chamado, ter intimidade com Deus. Esse princípio é muito importante, porque isso daí vai dar direção, né? Vai ser o ponto de partida para que tudo aconteça na nossa vida, né? A partir do momento que a gente entende que o nosso maior chamado da nossa vida é ter intimidade com Deus, foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que a gente está aqui nessa terra, viver uma vida, né, de oração, viver uma vida de estudo na palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então tudo que está ali é Deus falando com a gente, tá? Muitas vezes a gente não vai escutar Deus audível, né? Mas a palavra está falando com a gente o tempo inteiro. A gente começa a entender tudo é como emaranhado, é como um nó assim de colar, sabe? Falando com as meninas. Que você vai desenrolando ali, quando vê, tá desenrolado, né? Quando você entende esse princípio e você coloca ele em prática, né? Começa a ter intimidade com Deus, a buscar ele em oração, a buscar ele na igreja também, né? Porque faz parte a gente ter comunhão com os nossos irmãos e buscar a palavra, né? Uma igreja onde está baseado na palavra de Deus, e ali a gente vai aprender muito e Deus vai falar com a gente ali. Então, se a gente buscar, a gente vai começar a entender quem nós somos, né? A primeira coisa que eu queria falar sobre o chamado. A gente precisa ter esse momento de oração. A gente precisa ter esse momento onde a gente para tudo, né? Todos os dias e diz: Deus, meu Pai, eu estou aqui, né? Eu quero falar com o Senhor. A gente sabe que Deus, Ele é o nosso Criador, né? Ele que nos criou, Ele que nos formou antes mesmo de sair na barriga da nossa mãe. Ele já sabia o propósito que Ele tinha para nós, né? Antes da gente ser uma forma de algo, Ele já sonhou com a gente, Ele já planejou a gente. Ele sabe de tudo que nós precisamos, Ele tem lá os planos dele para a nossa vida. Então, como a gente vai saber o que Deus quer, qual que é o nosso chamado, né? Se a gente não fala com aquele que nos criou, se a gente não tem intimidade, não só fala, não é só ali falar, Deus, o que eu tenho que fazer? Não, é intimidade. É a mesma coisa de você estar com seu marido, com seus filhos, todos os dias ali, sabendo o que eles gostam de comer, o que eles gostam de vestir, o que eles não gostam de comer, aquele detalhe que você sabe do seu filho, só de olhar de longe você já sabe o que ele está pensando, o que ele está querendo, o seu marido. Então Deus quer isso com a gente também. É bem simples, na verdade, o nosso maior chamado da nossa vida, né? É muito simples. É só entrar no seu quarto e entrar na presença de Deus, falar com Deus, ler a Bíblia, ver o que a Bíblia está falando, né? Ver o que aquela passagem que a gente lê está falando. Não só uma questão de buscar para saber o que nós devemos fazer, mas para sabendo que ali tem um pai, alguém que nos acolhe, alguém que nos consola, que nos ama, e que a gente pode falar, pode conversar, e que ele sabe, ele como a gente, como mãe sabe do nosso marido, dos nossos filhos, ele também sabe de todos os nossos detalhes. Só que não tem como ter uma intimidade, uma comunhão com alguém que a gente não vê, com alguém que a gente não se encontra, com alguém que a gente não ouve, né? Se eu ficar aqui só falando para vocês e vocês não me dão um feedback, eu nunca vou saber se vocês estão gostando, se não estão. Então, a conversa é um diálogo, né? Não é só Deus falando e não é só você falando. Precisa buscar. O primeiro e é o principal, né? Dessa série de vídeos que a gente vai falar de ser, para depois ter algo na nossa vida, seja lá material, seja lá ter coragem, sabe? Ter coragem de fazer o que tem que ser feito, ter coragem de abandonar o medo, ter coragem de buscar cura, ter coragem de atender um cliente, ter coragem de falar em público, ter coragem de fazer umas luzes, né? Porque as primeiras alunas que eu tive tinha muito medo de pegar para fazer uma química. Então, assim, o ser para ter não é só ter coisas. Isso também é consequência. A partir do momento que você entende quem você é e começa a fluir as coisas na sua vida, mas primeiro você precisa ser curada, né? Você primeiro precisa ter coragem. Então, é ser para ter coisas materiais? Perfeito, a gente precisa, né? Mas para ter coragem, para ter ânimo, para ter força, para saber o propósito, para saber o porquê que você está fazendo o que está fazendo, sabe? Mas vamos ficar no chamado. Eu vou fazer uma série que não vai ser muito grande. Então, hoje é sobre chamado, tá bom? A partir do momento que a gente sabe que o chamado maior da nossa vida é ter intimidade com Deus, é isso que eu deixo para vocês de tarefa. Busque a Deus todos os dias. Só Ele vai conseguir te falar
o que você precisa fazer nessa terra, o que você precisa, na verdade, né? Porque muitas vezes a gente acha que felicidade é ter um salão lindo, com cadeiras lindas, e se você não é cabeleireira, né? É ter um empreendimento lindo, maravilhoso, né? Foto de Pinterest. E, na verdade, não. A felicidade está em você saber o que você foi feito para fazer, a felicidade está em ver clientes felizes, a felicidade está em você saber que você entrega um bom trabalho. A felicidade, ela muda a partir do propósito que você tem, né? A felicidade não é só dinheiro. A gente precisa saber disso, principalmente no tempo que a gente está vivendo. Porque se você for ver, no geral, felicidade é ter dinheiro, né? Basicamente é isso que a gente vê em redes sociais. Felicidade é ter muita gente trabalhando bastante, né? Atendendo muitas pessoas, tendo um salão impecável, tendo muitos seguidores. Isso baseia felicidade hoje, é ter uma casa, um carro? Mas será? Será mesmo? Será que pessoas que têm casa, carro, salões grandes, salões lotados, são felizes? Você já parou para pensar isso? Será que essas pessoas são felizes? Sério, para aprofundar, não vai ser uma coisa rasa, vai ser uma coisa mais profunda. Será que realmente eu estou feliz? Será que eu estou fazendo o que eu fui formada para fazer, né? Será que a partir do momento que eu sei que eu tenho que ter intimidade com Deus, e aí eu estou fazendo a minha tarefa, que é estar ali com Deus, nem que seja 5 minutos, e além de você estar ali 5 minutos, tirando esse tempo para ler e para falar com Deus, fale durante o seu dia, fale durante você trabalhando ali, né? Esteja meditando em Deus o dia todo, sabe? Uma dificuldade que você tem ali no meio do dia, fala com Ele. Uma pessoa que você vê que está com dificuldade, Deus, cuida dela, sabe? Fala com Deus o dia todo, faça da sua vida uma oração. Que você nunca mais esteja só. A partir de hoje, você nunca mais se sinta só, porque Deus, Ele te chamou para ficar com Ele o dia inteiro, né? Não é só esses 5 minutos que você para Ele, que é muito importante, mas 5, 10, enfim, não importa o tempo, importa que você seja verdadeiro com Deus, importa que você esteja falando, não da boca para fora, com uma oração feita, uma oração bonita, mas que não veio do seu coração, mas que você viva uma vida de oração, que você esteja em todo momento, que você está lavando sua louça, que você está cuidando do seu marido, que está cuidando do seu filho, que você está fazendo o cabelo, que você está conversando com uma pessoa, enfim, que você esteja o tempo inteiro ligadinho ali com Deus, né? Você está estudando, peça sabedoria para Deus, fique aqui comigo. Então, nunca mais você vai estar só. Ali aqui você já vai entender que alívio, né? Que alívio. Aqui já vai acontecer curas na sua vida por você saber que você não está só. A gente vive num mundo em que cada um está vivendo a sua vida, né? Cada um está preocupado com o seu umbigo. Infelizmente, hoje é assim. Ninguém está muito importando para a vida do outro. Então, saber que tem alguém ali do seu lado, todos os dias querendo, ele te fez. Ele sonhou com você, ele te planejou para isso. Para ficar com você, para você não estar sozinho mais. Você já parou para pensar isso? E assim, nós vamos falar sobre ser filhas de Deus. Nós vamos falar sobre isso, mas é mais do que ter intimidade. Ele é teu pai, né? Ele te chamou de filha, né? Nós já podemos ter tido problemas com os nossos pais biológicos, né? Nossos pais terrenos. Mas quando a gente entende o chamado de Deus, entende que nós fomos criados para ter intimidade com Deus, não é só para andar com Deus, mas ele fala, você é minha filha, eu vou cuidar de você, sabe? Eu quero você, eu quero. Né? Quantas vezes a gente está ali mendigando atenção para as pessoas, muitas vezes não quer a gente ali por perto, ou então não está preocupado com outras coisas, enfim. Quantas vezes a gente mendigou a atenção dos nossos pais, né, da nossa mãe, do nosso marido, dos nossos filhos, e tem uma pessoa ali que te criou, que te chamou, e que ela quer, Deus quer você por inteiro. Deus não quer você por 5 minutos, Deus quer você por inteiro. Ele te ama muito, ele te ama com amor condicional. Ele te deu no madeiro. Ele deu seu filho, né, para morrer pela gente. A gente vai falar sobre isso, né? A partir do momento que Jesus morreu por nós e que nós aceitamos essa morte, né? Morreu também nossos pecados. A gente pode viver por esse motivo, porque ele morreu, além dele nos chamar, além dele nos criar, além dele sonhar com tudo isso, ele ainda entregou, porque nós éramos condenados, né? Se você tem problema, tem mágoas com você mesmo, de erros seus, pecados seus, vida que você levava, que às vezes não é do agrado de Deus. E assim, é uma luta constante, porque todos os dias a gente vai errar. Mas graças a Deus, né? Graças à morte de Cristo na cruz, nós já fomos perdoados, né? Nós somos amados, nós somos filhos de Deus. E a partir daí a gente pode ter uma vida completamente diferente. A gente tem alguém. Eu vim aqui hoje para falar para você. Você não está sozinho, tá? Se você estava questionando no seu coração, você está sozinho, eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei se você está tendo uma crise, né, existencial. Não sei se você já cansou dessa história de Deus, sabe? Eu já pedi, eu já falei, eu já tive em igrejas que me magoou, eu já tive em lugares que me magoou, eu já tive em salão que eu trabalhei, eu tô desanimada, eu não tô tendo cliente, eu tô cansada dessa vida, né? É difícil com o filho, com o marido, enfim.
tem que ter um propósito, tem que ter um chamado, sabe? Tem que ter um algo a mais aí, porque só a profissão, só a técnica, só... Não vai. Não tem sentido, não tem graça, não tem sabor, não vai pra frente. Eu falo por experiência própria e vou contar um pouquinho pra vocês, né? Já trabalhei em salão bem pequenininho, gente, era bem pequenininho. Era eu, a cadeira, o lavatório, tudo grudadinho. Minha irmã fazendo unha atrás, a cliente e eu aqui, a gente bem grudado, assim, gente bem pequenininho. Fui muito feliz ali, foi no começo. A gente tinha ousadia, né? No começo a gente tem mais ousadia do que depois de um certo ponto que a gente vai se decepcionando com algumas coisas, enfim. Eu já trabalhei dentro de casa, fora de casa, salão maior. Já pensei em desistir várias vezes. Aí chegou um ponto, depois da pandemia, e depois que eu trabalhei num salão grande, que eu entendi que existe algo a mais, existe um propósito, existe um porquê. E no momento, né, depois da pandemia, eu precisei me cuidar, precisei olhar para mim, né, saber o que acontece na minha vida, o que eu quero realmente, né, o que Deus quer. Tem algo a mais do que só fazer cabelo, se cansar, comprar produto, pagar boleto, correria, e casa, filho, tem que ter algo a mais, sabe? E tem que fazer sentido as coisas, né? Não pode se desligar o automático e ir somente. Mas aí eu entendi primeiro quem eu era, né? O chamado que eu tinha, e que eu tinha um pai, que eu não estava sozinha, eu tive uma crise muito grande de depressão. Entendi que eu tenho um pai, que eu sou cuidada, que eu sou amada, que eu sou querida, e que ele está comigo o tempo inteiro, e que ele quer estar comigo, que ele quer intimidade comigo, e que ele pode me dar direção, e que ele quer me dar direção, que ele quer me mostrar o propósito de tudo que acontece na minha vida, porque assim, nós não somos uma massa, Deus não nos olha assim, nossa, vários pontinhos ali, ah, Bruno, lá, querida, não, por ele ser um grande Deus. Não, ele nos olha assim, como eu tô olhando para você, ele nos olha nos olhos. Ele vê somente a mim. É difícil a gente entender, né, como com Deus grande, com tantas pessoas do mundo, consegue olhar nos meus olhos, somente. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, não tente entender Deus, mas ele olha nos nossos olhos. Ele quer saber dos nossos detalhes. Ah, mas eu não vou ficar perturbando Deus com umas coisas, umas bobeiras, enfim, não pensa assim, não. Tá? Ele quer saber todos os detalhes. Você não quer saber todos os detalhes do seu filho, do seu marido? O que aconteceu hoje? Mas você fala, não querem. Não é assim? Deus é a mesma coisa. A oração é muito simples, gente. A oração é uma conversa. A oração é sentar e falar. Simplesmente. Como você acordou hoje? Você está bem? Né? Isso que ele fala pra gente. Como é que você está? O que você precisa para hoje? Coisa simples, do dia a dia, do cotidiano nosso. Isso é uma oração, gente. Não precisa ficar inventando, firula, essas coisas. Você não chega perto do seu marido e começa, oi, tudo bem? Como você está? Como o senhor está? Né? Como que, sabe, uma coisa cordial, assim, uma coisa, nossa, o tempo tá ruim, né? Isso que a gente fala com quem a gente tem muita intimidade, a gente vai falar do tempo, mas não. E a gente, às vezes a gente fica em silêncio, com quem a gente tem intimidade, a gente consegue até ficar em silêncio. E não é desconfortável, e é gostoso, às vezes a gente quer ficar em silêncio, pertinho da pessoa que a gente ama. E ok pra Deus, sabe? A gente complica Deus demais. Tô falando pra você uma coisa simples, sabe? Eu tô chamando você pro seu chamado. Vai, entra no seu quarto. Terminando aqui o vídeo, vai lá. Essa é a primeira lição que nós vamos fazer. Mas todo dia faz isso. E durante o dia faz isso. Tenta. Você já tentou tanta coisa. Por que você não pode tentar? Sabe? Ter intimidade com Deus. Ah, mas eu não ouço nada, Bruno. Eu falo com Deus, nada muda. Ele não fala comigo. Presta atenção. Talvez você não tá prestando atenção. Deus fala nos detalhes. Deus fala nas coisas simples. Se a gente tiver com a cabeça muito cheia, e também não deixa a sua cabeça correr solto, não. Controla os seus pensamentos. Peraí, o que eu tô pensando? Sabe? A nossa intimidade nossa ansiedade é muito por causa disso. A gente deixa a cabeça correr solto, deixa ela pensar o que ela quiser. Não, deixa a cabeça pensar o que ela quiser, não. Medita de dia e de noite na minha palavra, assim que fala na Bíblia. Tá nos ensinando o antídoto da ansiedade. Fica pensando nele, pega um devocional, pega um versículo que seja, né? Tem a Bíblia. Eu tenho feito o devocional na Bíblia online, gratuita. Você baixa e todo dia tem um versículo. E aí lá eles explicam. Então é simples. Aí você pega aquela palavra e você fica pensando naquilo. Quando você vê que você está pensando em muitas outras coisas, não. Deixa cada dia o seu mal. Sabe? Deixa Deus cuidar de você. Entrega o controle para Ele. Sabe? Vamos curar nossa ansiedade junto. Eu sofro com ansiedade também. Eu não sou uma pessoa pronta. Queria tanto estar pronta aqui para falar com vocês. De verdade. Tudo que demorou para mim estar aqui falando com vocês é porque eu queria estar pronta. Eu queria estar curada. Eu queria estar com minha vida financeira melhor. Eu queria estar mais satisfeita comigo, fisicamente, emocionalmente. Mas Deus me falou, vai, filha, vai. Enquanto você fala, enquanto você ajuda, eu te ajudo, sabe? Então, não complica as coisas. E não pensa que as pessoas que falam de Deus, elas são perfeitas, não. Sou igual a você. Tem conta pra pagar, olha, sofro. Eu também tenho problemas, eu também tenho traumas, eu tenho dificuldades. A gente tá no mesmo barco, né? Não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Eu tô aqui pra gente aprender junto. Tá? Mas tenta fazer isso. Não deixa a sua cabeça correr solta hoje não, tá? Para essa semana
para essa semana, faz isso. Põe isso em prática. Entra no seu quarto, faz um devocional, nem que for rápido. Fala com Deus durante todo o dia. Não deixe sua cabeça correr solta. Não deixe seus pensamentos ficarem correndo soltos. Mas pensa no que você está pensando, tá? E se você, não sei o que eu penso, pensa na palavra de Deus. Deixa lá. Ou então fica conversando com ele. Eu tenho certeza que uma hora você vai começar a enxergar as coisas da maneira correta e vai conseguir ouvir a Deus de uma forma mais audível, né? Quando você não deixa a sua cabeça correr solta, né, os seus pensamentos, deixa aí, eu vou ver, na hora que você vê, você não sabe nem o que você está pensando mais. Quando você faz isso, você começa a ver detalhes. Você estava deixando passar muita coisa que Deus está falando com você, porque você ligou automático, você já não vê mais as coisas, sabe? Existem detalhes na sua vida que você está deixando passar e Deus fala nos detalhes, tá bom? Nesse dia, nessa segunda-feira, vamos fazer isso? Vamos cumprir o nosso chamado de ter intimidade com Deus, tá? Se você conseguir fazer isso, tenho certeza que tudo vai fluir melhor. Tenho certeza, eu te dou certeza que tudo vai fluir melhor. Não que tudo vai dar certo, porque muitas vezes as pessoas acham que ser cristão é que tudo vai dar certo, e que você, do nada, vai acontecer as coisas. Não. No mundo tereis aflições, Deus não nos engana. As pessoas podem nos enganar falando que você precisa prosperar para ter Deus, né? Prosperar em dinheiro, né? Você não é uma pessoa próspera em dinheiro, então você não tem Deus. Não, prosperidade não tem a ver com isso. Prosperidade tem a ver com ser feliz, saber o seu propósito, o seu chamado, porque você está aqui, né? Ter uma vida saudável, né? Emocionalmente, saudável dentro da sua casa, né? É simples, eu falo isso para vocês. E essa é a nossa primeira aula. Você colocar em prática, eu tenho certeza que vai dar muito certo e que a sua vida a partir daí vai mudar, tá? A primeira coisa que você tem que saber é isso, que você foi chamado para ter intimidade com Deus, com seu pai, e que você é filha, que você não está sozinha, você é amada, tem alguém que quer muito você, tá? Você tem alguém que quer muito, tanto que ele te criou, né? Você não é um acaso, você não é obra do acaso, você não está onde você está hoje por um acaso. Existem planos e projetos para você, né? Quem te criou sabe, e ele te quer, e ele te ama, e ele te quer pertinho. Vai lá pro seu quarto e fala com ele. E sua vida vai mudar a partir daí. Ora durante todo momento da sua vida, né? Não é parar e ficar orando. Vive a sua vida, vai fazer o que tem que ser feito, tem a sua parte para ser feito. Ok? Busca a palavra, Deus fala através da palavra, é a palavra dele, né? A Bíblia é a sua voz, é a sua palavra. E essa é a primeira lição para nós. Gente, mas só isso? Só isso. É simples, então é fácil para fazer, né? Parece fácil, mas é simples e se você conseguir cumprir isso, você já tá assim, ó, meio caminho andado. E eu vou pedir para vocês curtir esse vídeo se você gostou, né? Compartilhar com pessoas que talvez você veja que está perdido, não sabe por onde começar, para onde ir. Vamos começar do começo, né? Vamos começar da criação, né? Tudo começa com uma folha em branco. Vamos imaginar a nossa vida hoje com uma folha em branco e ali naquela folha só está assim. Por que eu fui criado? Início, criação. Por que eu fui criado? Né? Para ter intimidade com Deus, esse é o meu chamado de vida. Por quem eu fui criado? Por Deus. Antes de você ser criado, ele tinha um plano para você. Esse é o início de tudo. Se você está aí, é cristão, mas não tem orado, tá aí o deslize. Vamos começar de novo? Vamos começar com uma folha limpa? Deixa só lá. Eu fui chamado para ter intimidade com Deus. Tarefa da semana. Simples assim. Então, se edificou sua vida, compartilha. Comenta, por favor, se esse vídeo simples fez alguma diferença na sua vida. E para você que é mulher, sei que é muito difícil, muito corrido. E essa série é para você, né? Para você, mulher, também. Se tiver algum homem, seja muito bem-vindo, tá? É para você, é para toda a criação, para toda criatura de Deus, né? Todo filho de Deus, mais especificamente para as mulheres. Então, se você está perdida aí, sem rumo, sem destino, sem saber o que faz, tanta coisa na cabeça, para. Limpa aí tudo, tira as abas todas aí que tá aberta, deixa só uma folha em branco. O meu maior chamado é ter intimidade com o meu Criador, meu Pai. Apaga tudo o resto, tá? Vai lá, fala com Deus durante o dia, leia a palavra, faz o teu devocional. Deus, eu queria uma resposta. Eu pedi pro Senhor hoje uma resposta, eu sei. Eu sei que eu não tô fazendo esses vídeos por acaso. Eu tô fazendo porque eu tô cumprindo aquilo que Deus pediu pra mim. Então você que tá aí, eu sei. É pra você. Você pediu uma resposta de Deus hoje. Deus tá falando isso pra mim agora, nesse momento. Tá? Você pediu uma resposta de Deus hoje. Deus, por favor, me ajuda. É muita conta, é muita coisa. É muita coisa pra fazer. Dentro de casa, lá no salão. Eu sei como que é, amiga. Eu sei como que é. É muito difícil mesmo. Eu passo por isso. Então eu tô aqui falando pra você, né? Sendo boca de Deus hoje, né? Com muita responsabilidade. Tô aqui pra dizer pra você. Vai ter intimidade com Deus. Vai cumprir o seu primeiro chamado.
Mas é muita correria, não vai dar certo. Tira essa hora, tenha prioridade na sua vida, isso é prioridade. A prioridade é meu filho. Não, prioridade é você parar e falar com seu Deus, com seu Criador, tirar esse tempinho, sabe? Se cuidar, saber quem você é, tá? Essa é a resposta de Deus pra você hoje. Vai conversar com ele tá doido pra sentar com você e conversar. Você tá doido pra falar com alguém dos seus problemas, ele tá doido pra ouvir você. Ele é seu pai. Ele te criou pra isso, pra ter intimidade, pra andar com ele. Ele quer te curar, ele quer te libertar, ele quer te restaurar. Deixa ele limpar suas feridas. Senta com ele, fala com ele o que tá passando. Fica falando pros outros, não. Muitas vezes você vai falar com alguém que não dá um conselho errado. Tá? Senta com ele hoje. Ele tá te esperando. Tá bom? Então é isso, gente. Fique com Deus. Beijão no coração de vocês. É muito bom ter você aqui comigo. E eu sei que é só o começo. É só o início de muita coisa que Deus vai fazer na nossa vida, tá? Na nossa vida junto. Eu também tô nessa. Eu também preciso sentar com Deus. Tá? Então, vamos junto? Eu confio em você aí. E você, conte comigo. E bora junto. Deus abençoe a vida de vocês. Semana abençoada. E tamo junto. Tá bom? Um beijão no coração de vocês. E até a próxima série, tá? Deus abençoe. Até mais.